Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da gente fazer a nossa tradicional ponte aérea BH-Brasília. Vamos diretamente à redação de O Tempo, na capital federal, onde está o editor-chefe de O Tempo, Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde também para o Roberto e para todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar aí com vocês. Boa tarde, Ricardo. Ricardo, nós que agradecemos, e a gente começa a coluna de hoje falando justamente do destaque do dia, que é a divulgação aí de uma carta aos evangélicos, carta do ex-presidente Lula. O que você traz para a gente? Pois é, o Lula fez essa carta aos evangélicos e fez um encontro também com líderes evangélicos hoje, mas demorou tanto tempo para essa carta sair, porque houve idas e vindas, negociações de termos e tal, tinha gente na campanha que não concordava com um termo e com o outro, e demorou tanto tempo que eu acho que perdeu um pouco o time, né? Porque a essa altura o presidente Jair Bolsonaro tem uma vantagem ampla, né? Tem falado com o público evangélico há tanto tempo que 11 dias antes da eleição você fazer uma carta para o público evangélico talvez não tenha tanto efeito e seja muito difícil para o ex-presidente Lula conter a vantagem do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas a carta trata de vários temas, um deles, inclusive tratado também no discurso do ex-presidente, fala sobre essa coisa do uso político da religião, condenando o uso político da religião, mas faz vários acenos ali ao público evangélico. Por exemplo, ao falar de drogas, né? Dizer que vamos fortalecer a família para evitar que as pessoas cheguem ao mundo das drogas. Depois, no discurso dele, ele negou aquela história de vai construir banheiros unissex e tal, que é uma história que ele tem, principalmente nesses últimos dias, reiterado bastante, né? Ele fala, eu tenho filhos, tenho netas, é até falta de respeito falar isso comigo e tal. Então, é uma carta que vem, eu acho, atrasada para quem precisa virar o jogo entre os evangélicos, mas diante das dificuldades que foi para que ela fosse feita, né, para a campanha, pelo menos ela foi feita em algum momento, ainda que tarde demais, né? Vamos ver quais serão os efeitos na prática, né? Se isso realmente vai virar algum voto, vai manter os votos que ele já tem, como você bem disse, ele perdeu o timing. E além disso, além de perder o timing, ele já vinha negando há muito tempo que faria isso e não gostava de misturar religião com política. Enfim, era um discurso que ele não aceitava incluir na campanha, acabou cedendo aí por uma pressão de aliados. Talvez isso também acaba pegando mal, né? E apanhou muito também, né, Ricardo? Ele foi tomando muita pancada, não só do Bolsonaro, mas de outros candidatos que aproveitaram essa brecha aí da religião para poder bater no Lula, e ele demorou muito para se defender. E assim, na verdade, essa carta foi feita e esse evento foi feito mais para dar algum argumento para aqueles que na religião evangélica precisam fazer esse enfrentamento, fazer esse debate sobre votos, né? Inclusive, me chamou muita atenção que o discurso do Lula em si não pareceu muito... Ele não estava muito à vontade naquele discurso, fez um discurso meio confuso em alguns momentos e tal, que... Não sei, a impressão que eu tenho é que o discurso que ele fez não é um discurso que fosse funcionar tão efetivamente, mas outras pessoas que fizeram discursos no evento e que são pessoas evangélicas, né, essas sim fizeram discursos importantes, eu acho, para ele, nos argumentos que ele precisa, né, a própria Marina Silva, a Ava Santiago, que é presidente do PSDB municipal, mostrou ali uma capacidade de falar com esse público evangélico que o ex-presidente não teve. E serve para isso, para dizer, olha, não, vocês estão falando aí que ele vai fechar a igreja, ele já soltou uma carta dizendo que não vai fechar, fulano está aqui com ele também, tem vários líderes evangélicos que estão com ele também, você que é evangélico não precisa ficar com vergonha e tal. Então, assim, serve mais para isso. Eu acho que o objetivo maior do evento é esse, não é exatamente virar votos, mas tentar ajudar as pessoas que no público evangélico fazem uma defesa do presidente a pelo menos sustentar seus votos ali e fazer suas argumentações, né? Sobre esse podcast que o Lula participou ontem, Ricardo, como que você avalia? Para o nosso ouvinte e espectador que não acompanhou, o Lula deu uma entrevista de mais ou menos 1h30 ao Flow Podcast, um podcast muito conhecido e que bateu recorde de audiência com o ex-presidente Lula, né? Isso, ele saiu com 2 vitórias desse podcast. Uma foi a de que ele teve um desempenho melhor do que o do presidente Jair Bolsonaro, né? Os bolsonaristas fizeram muita festa quando o Bolsonaro bateu o recorde no Flow Podcast e teve 550 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Eles dizem até que em algum momento teve 574 mil. E aí o Lula ontem superou 1 milhão, né? Mais de 1 milhão e 100 simultâneas, né? E agora, pela manhã, já tinha 7 milhões de pessoas assistindo. Então eles, claro, saíram com uma vitória dizendo:
olha, o Lula mostrou que é maior nas redes também, né? E também foi para ele uma vitória o fato de que ele buscou um público diferente do dele, né? Porque o público do Flow Podcast não é exatamente o público petista, ainda que, obviamente, muita gente que tenha entrado lá para assistir tenha sido eleitor já do ex-presidente Lula. E me chamou a atenção que ele estava muito à vontade mesmo, né, no local, e inclusive muita gente ficou irritada com o fato de que os líderes do PT, inclusive a Gleisi Hoffmann, que estava lá assistindo, forçou a barra para que o negócio fosse encerrado, porque eles achavam que com 1 milhão de pessoas assistindo, naquele momento ainda estava no pico de mais de 1 milhão de pessoas, não fazia sentido encerrar, já que o Bolsonaro falou por 5 horas, não fazia sentido o Lula encerrar depois de 1 hora, mas eles disseram que ele tinha outras agendas, outras coisas, enfim, encerrou e ele deixou de aproveitar a oportunidade para falar com um público muito grande por mais tempo, né? E um público que ele não reúne em evento nenhum, assim, né? Até pela capacidade dos locais, né? Por exemplo, numa Praça 7, numa Praça da Liberdade, aqui citando exemplos em Belo Horizonte, difícil reunir 1.100.000 pessoas, né? Tem um público de televisão, né? Um público de entrevista em televisão, né? É realmente impressionante. É uma pena a gente ver a campanha do PT, eu digo uma pena assim pela falta de tato da campanha do PT em perceber a importância do digital hoje. Acho que eles estão correndo muito atrás dessas técnicas assim da campanha digital, né, do marketing político para a internet, o que Bolsonaro já faz assim muito bem feito, mesmo desde 2018, apesar de que tem essa questão aí de que as duas campanhas utilizam-se muito da fake news, mas o marketing estratégico do Bolsonaro sai na frente em relação a essa campanha digital e a gente vê ali talvez a campanha do PT atrapalhando o candidato um pouco nisso. Exatamente. Nessa última semana, inclusive, eles tentaram dar uma reagida, fizeram uma reunião ali com comunicadores da campanha, né? O Janones ajudou muito a dar impulso, ainda que, como eu falei disso aqui ontem, né? Tenha também usado muitas notícias falsas, assim como a campanha de Bolsonaro utiliza muitas notícias falsas também. Mas hoje há um equilíbrio maior do que em outros momentos, né, nessa disputa de redes. Mas, claro, quem chegou primeiro, quem tem mais o know-how, já está fazendo isso há mais tempo, leva vantagem. Nesse caso, a campanha do ex-presidente leva desvantagem em relação à campanha do atual presidente. Ricardo, falando agora do atual presidente, então, Jair Bolsonaro, do PL, ele está buscando aí ter uma reação em Minas Gerais, né, em realmente virar votos, sair na frente, tanto que o Estado tem sido aí o principal destino da campanha dele nesse segundo turno. Como que você avalia aí essa articulação aqui no Estado? Tem dedicado bastante tempo, né, e tendo o apoio muito forte do governador Romeu Zema, maior até do que eu imaginei que ia ser, inclusive nos municípios, fazendo pressão em cima dos prefeitos, né, questionando e tal, e isso parece estar surtindo efeito. E eu digo que parece estar surtindo efeito porque se não estivesse surtindo efeito, o ex-presidente Lula não teria cancelado uma agenda em Manaus e corrido para voltar a Minas Gerais para fazer o enfrentamento em Minas, né? Ontem surgiram rumores aí de traques internos, falando de empate, houve uma tensão muito grande no PT, uma preocupação muito grande no PT. Hoje eles estão vindo a público para dizer que as pesquisas dele continuam dando a mesma diferença, que está ali numa diferença de 6 pontos e tal, mas isso faz parte da narrativa, né? Um lado fala que empatou, o outro lado fala que não empatou, que está na frente e tal, mas me parece que se a gente for analisar, quando a gente não tem uma pesquisa, né, tradicional, de um instituto tradicional registrado no TSE para analisar, que a gente pode olhar pelo comportamento. E o comportamento indica que o ex-presidente Lula saiu lá de Manaus, desistiu da agenda em Manaus para vir para Minas Gerais, porque ele sente a necessidade de fazer um reforço em Minas para manter essa vantagem. É uma vantagem que é razoável para ele no primeiro turno, mas que não é determinante. Embora Minas seja muito importante, se ele aumentar a vantagem no Nordeste, por exemplo, se ele não deixar a distância aumentar em São Paulo e no Rio, ele nem precisaria dessa vantagem em Minas Gerais. Ele teve uma vantagem de 600 mil em Minas, no Brasil uma vantagem de 6 milhões. Então, Minas Gerais é importante, vai definir, muita gente fala, quem ganha em Minas ganha no Brasil, né? Mas se você fica ali numa situação de empate, isso para o presidente Jair Bolsonaro não é suficiente. Ele precisaria abrir uma vantagem maior. Mas ele está trabalhando em Minas Gerais e parece que está funcionando. Não por acaso a campanha petista está tendo que reagir, né? Aguardemos, muitas emoções agora nessa reta final, faltando 11 dias para eleição. Nos bastidores a gente brinca, né, Ricardo, que chega o Natal, mas não chega o dia 30 de outubro. Exato. Tensão aí, muita expectativa dos ambos os lados dos dois candidatos. Obrigado, Ricardo. Até amanhã.
Eu que agradeço. Um abraço para você, Léo, para todos os ouvintes e até amanhã.